Às vezes você pensa que não tem forças para mais um dia, mas ainda assim você se levanta, ainda assim você respira, ainda assim você segue. E isso, para Deus, já é adoração. Quando você não tem cântico nos lábios, mas continua caminhando, o seu silêncio também fala. Ele vê a luta dentro de você e considera precioso cada passo que você dá, mesmo mancando. O Pai não mede a sua fé pela ausência de lágrimas, mas pela coragem de continuar chorando na presença dele. Ele não exige que você esteja forte o tempo todo. Ele só quer que você esteja perto. Lembre-se de Pedro, afundando nas águas. Ele não teve forças para nadar até Jesus. Ele só teve forças para gritar: Senhor, salva-me. E Jesus estendeu a mão imediatamente. É assim com você. Não importa o quão fundo pareça estar, uma simples oração, até mesmo um suspiro, é suficiente para que a mão de Deus alcance você. Às vezes, a gente pensa que Deus só se manifesta nos momentos de glória, mas Ele também se manifesta no chão frio das nossas noites mais longas. Ele está no abraço inesperado, está naquela mensagem que chega quando você mais precisava ouvir algo bom. Está na memória que te lembra que um dia você já sorriu de verdade e que vai sorrir de novo. Talvez hoje Deus queira que você se lembre. O fim ainda não chegou. Essa página não é o último capítulo. O autor da sua história ainda está escrevendo. Ele é o mesmo que disse a Jó: Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Não foi para diminuir Jó, mas para lembrá-lo de que, se Deus é capaz de criar universos, também é capaz de cuidar de um coração quebrado. Às vezes, você se sente como aquela ovelha perdida, sozinha, vulnerável, cercada por perigos invisíveis. Mas a parábola que Jesus contou não termina com a ovelha se perdendo para sempre. Ela termina com o pastor deixando as 99 para buscá-la. E ele não espera que a ovelha volte sozinha. Ele vai até ela. Ele a coloca sobre os ombros. Ele a carrega de volta para casa. Isso é o que Deus está fazendo com você agora. Mesmo que você não perceba, você está nos ombros dele, e os ombros dele são firmes. Sei que é difícil acreditar nisso quando o que você sente é o contrário, quando a mente diz que Deus te esqueceu e o coração só consegue concordar. Mas sentimentos não são verdades absolutas, eles são ondas, vêm e vão. O amor de Deus não é uma onda, é um oceano inteiro, e você está mergulhado nele. Pense por um momento. Mesmo nas vezes em que você achou que não aguentaria, de alguma forma você chegou até aqui. Isso não foi sorte, isso foi sustento. Talvez, neste exato momento, você esteja esperando uma resposta. E talvez ela não venha na forma que você imagina. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Isso significa que, às vezes, Ele responde de um jeito que não parece resposta. Mas mais cedo ou mais tarde, você vai olhar para trás e dizer: era isso, era exatamente isso que eu precisava, mesmo sem saber. O povo de Israel passou 40 anos no deserto, 40 anos vendo o mesmo cenário, 40 anos acordando e não vendo terra prometida. Mas todos os dias havia maná caindo do céu. O milagre não estava no fim da jornada, estava no sustento diário. Talvez Deus esteja te ensinando a ver o milagre de cada dia, o pão de hoje, a força de hoje, a graça para hoje. Porque, se você receber a força de amanhã antes da hora, talvez não aprenda a depender dele no hoje. E no fim, não é sobre entender todos os porquês. É sobre confiar, mesmo sem entender. É sobre segurar firme a mão dele, mesmo quando você não vê para onde está indo. Um dia, cada lágrima será explicada, cada silêncio fará sentido. E você vai perceber que em nenhum momento Deus soltou você. Sabe, existem dias em que o coração parece um quarto fechado e a alma um lugar sem janelas.
Você olha ao redor e não vê portas, não vê luz, não vê saída. Mas Deus é especialista em entrar onde ninguém mais consegue. Ele não bate na porta de forma ruidosa. Ele não força a entrada. Ele entra como um sopro suave que você quase não percebe, até se dar conta de que está respirando de novo. E talvez seja isso que está acontecendo agora, mesmo que silenciosamente. Deus está te fazendo respirar outra vez. Há pessoas que pensam que a presença de Deus é sempre um terremoto, um fogo, um vento impetuoso. Mas Elias aprendeu que muitas vezes Deus vem no sussurro suave, e esse sussurro pode estar acontecendo agora, no fundo do seu coração, mesmo enquanto você ouve estas palavras. Talvez Ele esteja dizendo: eu estou aqui, eu nunca fui embora, eu não te esqueci. Você pode estar se sentindo como um vaso quebrado, mas no reino de Deus, vasos quebrados não são descartados, são restaurados. E muitas vezes são restaurados de forma que as marcas permaneçam, não para envergonhar, mas para contar histórias. Assim como o oleiro não abandona o barro quando ele se quebra, Deus não abandona você no meio da transformação. Ele te molda outra vez, e outra vez, e outra vez, até que o vaso esteja pronto para receber algo precioso. Lembro-me das palavras do Salmo 34. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Note que o salmista não diz: o Senhor está perto de quem está sorrindo, mas de quem está quebrado. Ou seja, a sua fragilidade não é um obstáculo para Deus. É justamente o lugar onde Ele se aproxima mais. Talvez você esteja olhando para o passado e se perguntando onde tudo começou a dar errado. Talvez você tenha feito perguntas a Deus que ficaram sem resposta. Mas sabe, existem perguntas que o céu não responde agora, não porque Ele queira te deixar na dúvida, mas porque a resposta só pode ser entendida com os olhos da eternidade. E enquanto isso, Ele te sustenta com pequenas doses de esperança. Às vezes, é um versículo que parece saltar da página. Às vezes, é uma canção que te faz lembrar de que você não está sozinho. Às vezes, é apenas o sol atravessando a janela, aquecendo sua pele e lembrando que a luz ainda existe. Você não precisa ser forte o tempo todo. Não precisa provar nada para Deus. Ele já conhece sua estrutura. Ele sabe que você é pó, mas também sabe o valor que soprou em você quando te deu vida. E esse sopro não foi retirado. Mesmo nos dias mais escuros, você ainda carrega o fôlego do Criador. Olhe para a cruz. A cruz é a prova eterna de que Deus não te abandona no sofrimento. Jesus, pendurado ali, parecia esquecido, rejeitado. Mas a história não terminou no silêncio de uma sexta-feira. O terceiro dia chegou. E o seu terceiro dia também vai chegar. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas ele virá. E quando vier, você vai perceber que cada noite escura serviu para revelar a luz com mais intensidade. Eu sei, esperar dói, mas não é uma espera vazia. É uma espera acompanhada. A cada passo, mesmo quando você não vê, Deus caminha com você. Talvez seja por isso que o salmista disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele não disse: tu estás na saída do vale, mas tu estás comigo no vale. Isso significa que mesmo no ponto mais baixo, você não está só. E quando tudo isso passar, porque vai passar, você vai se lembrar deste tempo não apenas como um período de dor, mas como um período em que Deus sustentou você de forma sobrenatural. E esse testemunho vai servir para outros que um dia também se sentirem esquecidos. Por isso, guarde essas experiências no coração, não as esconda. O que hoje é ferida, amanhã pode ser cura para alguém. E agora, se estas palavras encontraram eco dentro de você, quero te fazer um convite. Compartilhe nos comentários a sua experiência, o seu momento, o seu testemunho. Não para se expor, mas para que outras pessoas que hoje estão passando pelo que você passou possam encontrar consolo
e esperança. Às vezes, a sua história é a resposta à oração de alguém. Às vezes, a sua dor superada é o lembrete que outra pessoa precisa para não desistir. Então, se sentir no coração, conte, porque aqui, cada palavra sua pode ser um abraço para alguém que precisa. E nunca se esqueça, você não foi esquecido, você é amado, você é visto, e Deus está cuidando de cada detalhe da sua vida, até daqueles que você nem percebe.